E nesse vídeo eu quero te mostrar quem realmente é o Deus da Bíblia. E eu te garanto que será desconfortável, porque o mundo não quer o Deus das Escrituras. E tudo isso é porque os crentes modernos acabaram criando um Deus terapeuta, que a única função desse Deus é cuidar da sua autoestima. O que a gente vê na maioria das igrejas hoje não são pregações do evangelho, são mensagens coach, mensagens para dizer que vai dar tudo certo, que Deus está ali para fazer você vencer. Um Deus que atende os seus pedidos na hora que você pede, um Deus que parece mais um vovô que está ali sorrindo para os seus netinhos e que nunca vai corrigir os seus erros. Qual é o problema disso? O problema é que esse Deus não é o Deus da Bíblia. São projeções humanas de um Deus que na verdade não existe. Quando Deus se revelou a Moisés, ele não disse, eu sou o que vocês quiserem que eu seja. Ele disse, eu sou o que sou. Êxodo 3,14. E ponto final. O nome de Deus está ligado diretamente ao que ele é, e não ao que ele pode ser conforme o seu desejo. Deus não se adapta à opinião pública. Deus não precisa se submeter ao desejo humano. Aliás, ele não faz isso. E aqui está a questão central do que eu quero falar. Porque veja bem, sim, Deus é amor. Mas amor para quem? A Bíblia responde isso com clareza absoluta. Então, vamos com calma. Se você prestar atenção, você vai ver o seguinte, que em Salmo 145:20, ali está dizendo que o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os que são ímpios serão destruídos. E talvez você pergunte, Otávio, mas como é então que Deus é amor e ao mesmo tempo ele destrói pessoas? Aqui nós temos um outro equívoco. Achar que, por Deus ser amor, ele deve se curvar aos desejos humanos. Sim, Deus é amor. A Bíblia afirma isso de forma inequívoca. É só você ler 1 João 4:8. Porém, esse amor de Deus ele não é um amor genérico. Ele é um amor em aliança, é um acordo, é um amor direcionado. É um amor que podemos dizer que ele tem um endereço. Não pense, olha só o que eu vou dizer, não pense que todos estão debaixo do amor de Deus. Não, isso é um enorme erro. Todos estão debaixo da ira de Deus. É só você ler João 3:36. Preste atenção na diferença. Todos podem ter o amor de Deus. E é nesse sentido que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, olha só, o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas apenas aqueles que creem, apenas aqueles que se chegam a ele é que estão debaixo do seu amor. Portanto, para usufruir do amor de Deus, você precisa estar de acordo com o que ele estabeleceu. Deus ama aqueles que o buscam. Quando você olha para 2 Crônicas 16:9, ali tem algo que é maravilhoso, mostrando como Deus ama e protege aqueles que são dele. Ali diz que os olhos do Senhor, ele passa por toda a terra e ele se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Percebeu? Deus está ativamente procurando pessoas que são comprometidas com ele. E então ele derrama o poder sobre essas pessoas. É por isso que ele diz também, em Jeremias 29:13, para buscar a ele, e se buscar, você vai achar. Quando você buscar de todo o coração. Portanto, a promessa, ela é condicional. Em Tiago 4:8 também diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Existe uma reciprocidade no relacionamento com Deus. Ele se aproxima de quem se aproxima dele. Aqui você já consegue entender que existe um padrão. O amor de Deus ele é real, ele é profundo, ele é eterno, mas ele é apenas para aqueles que o buscam. Deus não é amor no sentido genérico de, olha, Deus aceita todos e do jeito que estão. Ele é amor no sentido de aliança. E é aqui que entra o outro lado que faz com que muitas pessoas, cristãos inclusive, queiram quase que pedir desculpa pelos atos de Deus no Antigo Testamento. E essa parte que muitas vezes a igreja moderna e muitos cristãos querem esconder debaixo do tapete, a Bíblia não está escondendo, a Bíblia está deixando isso muito claro. Ela quer mostrar quem realmente é Deus.
Deus é um Deus justo, um juiz, um Deus que se ira todos os dias. Isso está em Salmo 7:11. Todos os dias, não é de vez em quando, não é só no Antigo Testamento, é todos os dias. Deus se ira contra o pecado. E aí você junta isso com o que está em João 3:36, que diz que todos nós estamos debaixo da ira de Deus, aqueles que não creem em Cristo estão debaixo da ira de Deus. Você está debaixo desta ira de um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que toma vingança contra os seus inimigos. Olha só, que guarda ira contra os seus inimigos. Isso está em Naum 1:2. Pois é, esse texto está na Bíblia, falando sobre Deus. 3 vezes aqui a palavra vingança em um único verso. Esse é o Deus da Bíblia. E o que eu quero mostrar para você aqui é que existe uma enorme diferença entre o Deus da Bíblia e esse Deus que muitas vezes está sendo apresentado em igrejas por aí. E para quem acha que isso é só coisa do Antigo Testamento, Paulo já destrói esse argumento. Porque ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Você tem aqui um verbo no presente. A ira de Deus se revela agora, nesse momento, contra toda a impiedade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos vários relatos que mostram o verdadeiro Deus da Bíblia. No dilúvio, é relatado que Deus matou a humanidade toda, salvando apenas 8 pessoas. Noé e sua família. Ali havia homens, mulheres e crianças, e todos foram mortos no dilúvio. Você está entendendo? A resposta de Deus não foi uma terapia de grupo, né? Um grupo lá que você se reúne, vamos aqui conversar, gente, para entrar num acordo. Não foi um seminário sobre autoconhecimento. Ele simplesmente varreu a humanidade da face da terra. Deus não mandou um aviso gentil. Ele simplesmente falou, eu vou destruir, e destruiu. Quando você olha para a história de Sodoma e Gomorra, aconteceu a mesma coisa. Ali diz em Gênesis 18:20 que o clamor do pecado daquela cidade subiu até Deus. Abraão até tentou negociar com Deus, não lembra? Se você ler o texto, se tiver 50, se tiver 40, 10. E o Senhor simplesmente estava dizendo, não há nem 10 ali. Qual é o resultado? Fogo e enxofre do céu, destruição total, homens, mulheres e crianças. Quando você vai para Nadab e Abiú, o fogo estranho, morte instantânea, não é? E eles eram sacerdotes, eles ofereciam sacrifício ali diante de Deus. Eles estavam em pecado, fazendo a obra de Deus. E saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Levítico 10:1-2. E o que é que Deus diz depois de ter consumido eles no fogo? Serei santificado naqueles que se chegam a mim. Ou seja, você não pode brincar com Deus. Mas nós temos outros relatos. Você pega Corá e a rebelião. O que aconteceu ali? Corá, Datã, Abirão, eles reclamaram e se rebelaram contra Moisés, contra Deus. Qual foi o resultado? A terra abriu e os engoliu vivos, com suas famílias e tudo o que tinham. Números 16, 31, 33. Eles desceram vivos à sepultura. Quando chegamos no Novo Testamento, nós temos a história de Ananias e Safira, logo no início da igreja, Atos 5, 1, 10. Quando Pedro diz, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E ele simplesmente caiu morto. E 3 horas depois, Safira confirmou a mentira, caiu morta também. E o texto ainda diz que grande temor veio sobre toda a igreja. O que eu quero mostrar é que o Deus do Novo Testamento é exatamente o mesmo Deus do Antigo Testamento. Malaquias 3,6 diz que ele é o Senhor e ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus 13. Eu quero que você preste atenção na maior fraude, que eu posso dizer, teológica da nossa geração, que é tentar mostrar que Jesus é diferente, que Jesus, na verdade, não vai punir, que Jesus ele é paz e amor. Jesus não vai incomodar com sua vida, porque ele veio, na verdade, para te amar, para te salvar. Jesus não é como esse Deus carrasco. Ora, mas o mesmo Jesus que disse, vinde a mim todos os que estão cansados, é o mesmo que fez um chicote de cordas e expulsou todos aqueles que estavam fazendo comércio dentro do templo. É só você ler João 2:15. O mesmo Jesus que abençoou crianças é o que olhou nos olhos dos fariseus e disse que vocês são serpentes, raça de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno?
Mateus 23 e 33. E na verdade, todo ser humano deveria tremer diante de Deus. Porque ninguém na Bíblia inteira falou mais sobre a condenação do que o próprio Senhor Jesus. Tem textos pesados do Senhor Jesus. Mateus 25:41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem você acha que são esses malditos? E ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Ele que mais falou, Jesus. Esse Jesus que estão querendo pintar aí como uma coroa de flores na cabeça, roupas brancas e pés descalços. Ele disse: se a tua mão te fizer tropeçar, corta, porque é melhor você entrar na vida aleijado do que você ir para a condenação, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9:43. Temei aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10:28. Você está percebendo que Jesus não veio aqui pregar uma autoajuda? Ele veio sim salvar pecadores, mas salvar de quê? Salvar da ira de Deus. Por quê? Porque estamos debaixo da ira de Deus. Romanos 5:9. Ora, se não existe a ira de Deus, não precisaria existir salvação. E se não existe condenação, para que existir cruz? Não faz sentido. Uma coisa depende da outra. Se você não acredita, tudo bem, aí é outra história, é você com Deus. Eu estou querendo mostrar que existe uma discrepância entre o que muitos cristãos querem mostrar sobre o Deus da Bíblia, mas apresentam um Deus colorido, um Deus que não é o Deus da Bíblia. Em Apocalipse 19, a visão que Jesus está apresentando ali não é a de um carpinteiro humilde, aquele que veio e que se submeteu e que acabou sendo sacrificado. Não, quando Jesus aparece em Apocalipse, ele é um rei, olhos como chamas de fogo, que julga pela plena justiça. Ele está pisando o lagar. Lagar era onde se pisavam as uvas, né, para fazer o vinho, e ali usa-se esse exemplo para dizer que Jesus é aquele que pisa o lagar do vinho, do furor, da raiva, da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus do Novo Testamento. O que eu quero mostrar é que existem os dois lados. Por isso eu disse no início que o amor de Deus só é derramado, ou seja, só está debaixo e protegido pelo amor de Deus aqueles que se chegam a Ele por meio de Cristo. Aqueles que estão realmente fazendo a vontade de Deus, aqueles que se chegam a Deus. Os demais estão sob a ira de Deus. E muitas pessoas por aí estão dizendo que não existe lago de fogo, isso é só uma metáfora, que não existe isso, que não existe aquilo, que é uma linguagem simbólica. Bom, as Escrituras dizem que é um destino eterno, que é um lugar real e será o destino de todo ser humano que se afasta de Deus e que rejeita a Jesus Cristo. Inclusive, é nesse lugar que as Escrituras dizem que o próprio diabo será lançado e serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Apocalipse 20:10. E também diz que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi também lançado nesse lago de fogo, Apocalipse 20:15. Portanto, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Jesus que é apresentado na Bíblia. Quando você olha Apocalipse 21:8, ali diz: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, ou seja, os seus direitos, serás lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Otávio, esse vídeo está muito pesado. Eu não consigo crer num Deus assim. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque você precisa realmente conhecer quem é o Deus das Escrituras. Paulo escreve: considerai, pois, a bondade, mas também a severidade de Deus. Severidade para com os que caem, para os que caíram, mas bondade para com você, se você permanecer na bondade de Deus. Romanos 11:28. E deixa eu falar só mais uma coisa aqui, principalmente para cristãos que, como eu disse no início, estão na internet, em debates muitas vezes com ateus que ficam sem respostas quando os ateus chegam com esses questionamentos. Como é que um Deus que fala que é amor faz essas coisas? Olha, eu vou repetir, cristãos precisam parar de pedir desculpas por Deus.
Quando um cético pergunta, como é que um Deus pode permitir essas coisas? Não suavize não precisa dar voltas não, a resposta é simples, esse é o Deus da Bíblia mesmo, leia os textos, é verdade aqui, ele mandou matar homens, mulheres e crianças, porque essa é a realidade da Bíblia. O que passa disso é invenção. Ou você defende realmente o que está nas Escrituras e apresenta o Deus da Bíblia, ou deixa claro que você não acredita no que está na Bíblia e realmente não concorda com aquilo ali. Romanos 9:21 diz, porventura não tem o oleiro, se referindo a Deus, poder sobre o barro, e nós é que somos o barro. Está entendendo essa questão? Mas Deus matou muitas pessoas. Como é que pode um Deus desse? Ele não só matou, ele vai destruir todos que não são deles. Entendeu? Todos os que não são deles serão destruídos. Todos os que não são deles serão lançados no lago de fogo. Essa é a verdade do Deus da Bíblia. Se esse Deus não serve para você, ok, tudo bem, isso não muda o fato de que esse é o Deus da Bíblia e nós não podemos mudar o Deus da Bíblia, como tem muitos por aí tentando vender um Deus que agrada a todo mundo, porque isso é desonestidade com o próprio Evangelho. Deus agiu no Antigo Testamento, Deus continua agindo, embora nós estamos num período chamado período da graça, por isso que Deus não está destruindo você que rejeita Ele, mas Deus vai destruir a todos no final que não creem em Jesus Cristo. Portanto, se a pessoa não quer o Deus que julga, o Deus que pune e que exige santidade, pronto, tudo bem, ela não quer o Deus da Bíblia. E se você também não quer, não diga que você siga a Bíblia, porque quem não quer esse Deus que a Bíblia apresenta, quer, na verdade, um amigo imaginário que não existe. Nós não podemos fabricar um Deus açucarado com gotas de chocolates para o sabor do século XXI. Entenda isso aqui é muito sério. O Deus verdadeiro, ele é perigoso para o pecador e qualquer versão diferente dessa não é cristianismo. Olha, eu quero terminar com algo que talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir aqui. A realidade é essa, gostemos ou não, esse é o Deus com quem todos nós vamos nos encontrar. Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, aqui está a beleza absurda do Evangelho. Porque esse mesmo Deus terrível, ele mesmo oferece refúgio contra ele mesmo, contra a sua própria justiça. É isso mesmo. O mesmo Deus que é fogo consumidor é o mesmo Deus que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar vocês. Sim, eu vou cuidar de vocês. Mas existe essa aliança. Ou você entra em aliança com Deus, ou você será inimigo de Deus. E a beleza é que ele oferece a oportunidade de você entrar em aliança com ele. Se você não quer entrar em aliança com ele, tudo bem. Você continuará sendo inimigo do Deus dos deuses, do Criador do mundo, do sustentador do único Deus verdadeiro. A diferença entre experimentar o amor de Deus e experimentar a ira de Deus é uma só. Qual é a decisão que você vai tomar com relação a Jesus Cristo e com relação a tudo que Deus tem apresentado até hoje, nas Escrituras. Porque João 3:36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E olha, a ira de Deus não passou, ela permanece. Ela está sobre cada ser humano que não se rende a Cristo. Mas para os que creem, para os que buscam, está o amor de Deus. Vida eterna, perdão, adoção como filhos, esse amor inabalável de um Pai que cuida e que tem reservado um lugar na sua presença e que não vai condenar aqueles que são realmente seus filhos. Eu sei que esse vídeo tá pesado, mas eu precisava falar a respeito disso porque eu tenho visto que quando olho para as Escrituras, esse é o Deus da Bíblia. Goste você ou não, tenha você a impressão que for ou não, esse é o Deus das Escrituras, o qual um dia todos nós prestaremos contas. E é isso. Espero que esse vídeo pesado tenha servido de alguma forma para mostrar para você que esse é o verdadeiro Deus da Bíblia. E aí você toma uma decisão por sua própria conta. Você quer esse Deus ou você não quer esse Deus? Você quer estar debaixo do cuidado desse Deus?
ou você quer simplesmente ser inimigo desse Deus. É com você, porque no fim das contas, eu creio que Deus, ele vai trazer para ele aqueles que são realmente os seus filhos. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.